nome do Senhor Jesus. Grande és tu, ó Deus, poderoso, majestoso, que nessa noite, Senhor, tu nos escolhestes, Pai, para estar aqui na tua casa, para ouvir a tua palavra, a tua instrução aos nossos corações, ó Deus, para que possamos, Senhor, permanecer arraigados, alicerçados, ó Deus, no teu amor. Amém, queridos? Provérbios capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenha o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandone o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. Amém? Curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Pai querido, Deus maravilhoso, tu és bendito, ó Deus, e tua palavra, Senhor, ela reina sobre os nossos corações, Pai, porque foi pela tua palavra que tudo foi criado, ó Deus. E pela tua palavra nós fomos formados, Pai, para o teu louvor e para a tua adoração. E nessa noite, ó Deus, nós queremos aprender mais do Senhor. Nós queremos abrir os nossos corações, ó Deus, para ouvir a tua palavra, a tua instrução. Então, Espírito Santo de Deus, prepara, Senhor, os nossos corações para ouvir a tua voz e entender, ó Deus, o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. E assim, nós queremos te louvar e te agradecer, no nome de Jesus, porque o teu nome é santo, o teu nome é poderoso, o teu nome é majestoso, Pai. Então vem, Espírito Santo, nos guiar pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Que nós possamos, ó Deus, habitar na tua casa, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Pai. E assim, ó Deus, nós queremos te agradecer, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bom que você veio à casa do Senhor. Hoje é o Dia dos Pais, e por isso nós vamos trazer uma mensagem sobre os pais. Nós vamos trazer uma mensagem de acordo com a ótica cristã. O que é que o Senhor tem de instrução para os pais? Todos nós aprendemos de uma forma. Mas qual é a forma do Senhor? O que Deus trouxe de instrução para que nós possamos aplicar essa instrução para os nossos filhos? Porque nós sempre ouvimos aquela mensagem que diz assim: eu quero ser um pai melhor para o meu filho.
Eu quero dar o que eu não tive para o meu filho. Todos os pais falam isso. Porque ele ama o filho. Ele quer o melhor para o filho. E o que é que o Senhor diz para que nós possamos ensinar aos nossos filhos? E aqui nós temos esse relato que nós acabamos de ler. Salomão falando sobre a instrução que ele recebeu do seu pai Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. E ele dizia, aqui no versículo, diz: filho, escute a instrução do teu pai e esteja atentos para que obtenha o entendimento. Essa é a instrução que desde as criancinhas pequenas nós devemos ensinar a elas. A primeira coisa é temer ao Senhor. Essa é a primeira instrução. Porque quando nós ensinamos os nossos filhos a temer o Senhor, Ele vai nos respeitar. Salomão disse que quando ele era criança, ainda inexperiente, o pai dele já dava essa instrução a ele. Ele disse, e ele me ensinava e me dizia, que o meu coração retenha as minhas palavras e guarde os meus mandamentos e viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça e nem se afaste das minhas palavras. Essa, queridos, as palavras que nós falamos para os nossos filhos, é aquilo que fica no coração dele. E mais importante ainda, o exemplo que nós damos para os nossos filhos. Hoje, é muito difícil de se educar um filho. Por quê? Porque todo filho tem um smartphone. Todo filho está na escola. Então, às vezes, você ensina uma criança e parece que ela aprende mais com os de fora do que com a gente. Parece que você leva para ensinar um mês, em um dia, os coleguinhas da escola destrói. Os coleguinhas, os vídeos do YouTube destrói. Porque muitas das vezes, queridos, nós não temos dado a devida atenção aos nossos filhos como o Senhor nos orienta. E olha, cada vez mais, parece que o mundo está sem controle. Toda hora surge algo novo, surge um aplicativo novo. Surge uma coisa nova para quê? Para chamar a atenção das crianças. As novas tecnologias, elas são totalmente voltadas para as crianças. E os pais é que tem que correr para poder tentar aprender. Porque as aplicações tecnológicas são tão intuitivas que as crianças aprendem sozinhas. Você não precisa ensinar um menino a abrir um joguinho no celular. Aí você fica correndo atrás porque você só sabe com um dedo. Mas as crianças, elas vão sozinhas. O mundo, querido, ele quer tragar os nossos filhos. Ele quer tirar esse poder que você tem sobre o filho. E às vezes, se você tirar o celular do menino, ele chora, você tem que dar para ele de novo. Quem é que vai educar o seu filho? É você ou é o celular? Quem é que tem controle sobre ele? É você ou é o celular? Ou é o computador ou é o videogame? Precisamos parar um pouco e pensar nisso. Para onde eles estão indo?
Porque você muitas das vezes, pai, está dando essa corda, está liberando esse espaço para ele. E não está muitas das vezes policiando. Não está muitas das vezes sabendo até onde ele está indo. Então nós precisamos parar às vezes um pouco e falar assim: como que o Senhor nos instruiu? Como eu devo fazer? Porque todos nós que somos pais hoje, somos também filhos. Nós temos a nossa avaliação de filhos. E hoje nós passamos a ser pais. E a mensagem que o Senhor diz para os filhos: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro grande mandamento com promessa. E vós, pais, não provoquei a vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais devem criar os seus filhos na admoestação, no ensino de Deus. Não deixando os filhos dispersos, não abandonando os filhos, mas entendendo qual é a instrução que o Senhor nos dá para passar para essa criança aprender a temer ao Senhor. Porque ela aprendendo a temer o Senhor, o Espírito Santo vai repousar sobre essa criança. E aí ela vai te ouvir. E vai fazer conforme você ensinou, conforme você está vivendo. Porque se você tiver a instrução do Senhor para passar para essa criança, você vai dar bons exemplos e essa criança vai ser um bom filho. E qual que é a instrução que o Senhor falou lá para Moisés para ensinar os filhos? Deuteronômio capítulo 6, o Senhor ensina para Moisés, fala para Moisés: fale assim para eles: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falará assentado à tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos. Observa que a instrução do Senhor é para que nós que somos pais, nós temos que acompanhar o nosso filho o tempo inteiro. Às vezes a gente faz um filho e fala assim: não, deixa para lá. Não é assim que o Senhor nos ensina. Ensina a amar o Senhor teu Deus de toda a tua força, com toda a tua alma. E o Senhor diz: tu as inculcarás. Inculcar é repetir, é falar mais de uma vez, é ensinar. E tu vai ensinar quando? Quando ele for deitar. Essa é a hora de você ensinar o seu filho. Quando ele levantar, você, filho, tem que passar uma instrução para você de novo. Quando você estiver andando com ele no caminho, você tem que estar lembrando da lei, dos mandamentos do Senhor, como ele deve agir. Tu deve colocar nos umbrais das portas, escrever lá: filho, essa aqui é a instrução do Senhor para que tu vá bem em toda a sua vida. Tu tem que amar ao Senhor. Observa, queridos, que a instrução de Deus ela é boa.
Que ela disse que eu não tenho que cuidar do meu filho só 1 hora por dia, só 2 horas. É quando eu levantar, é quando eu for com ele para o caminho, é quando ele for deitar. A instrução tem que ser repetida, sabe por quê? Porque criança, quando diz Salomão ainda inexperiente, a memória da criança, ela é curta. Você fala uma coisa para a criança hoje, daqui a 15 dias, ela não lembra mais. Por isso que a palavra de Deus diz, tu as inculcará, tu vai repetir essa palavra para ensinar para ela várias vezes. Para que ela venha aprender a instrução do Senhor. E às vezes você diz, eu já falei isso para você. Não. Paulo fala em Filipenses capítulo 3, fala assim, a mim não me desgosta que eu fale para você as mesmas coisas. Nós, com os nossos filhos, devemos sim falar as mesmas coisas. Porque nós temos a responsabilidade de cuidar. Queridos, os nossos filhos, eles não são nossos. Eles são do Senhor. Salmo 127. Herança do Senhor. São os filhos. Então, se eles não são nossos filhos, Deus nos deu essa graça de cuidar deles. Cuidar de uma criança é muita responsabilidade, porque amanhã essa criança, ela vai ser um adulto. E que tipo de adulto ela vai ser? Então a melhor maneira de ensinar é quando ela ainda é inexperiente. É quando ela tem 1 ano, quando ela tem 2, quando ela tem 3. Principalmente dos 3 anos aos 7 anos. Que é quando o caráter da criança, ela se forma. Então nós temos, queridos, que estar atento à instrução do Senhor. Para fazer conforme a palavra de Deus. Salomão ainda era jovem, mas ele estava atento às instruções que Davi passava para ele. E agora ele já é rei de Israel. E ele disse, quando eu era criança, ainda inexperiente, na companhia do meu pai. O meu pai me ensinava, em companhia é 2 juntos. Filho, fique atento. Retenha os mandamentos do Senhor para que você vá bem. Para que você não tenha dificuldades na vida. Porque se nós ficarmos atentos, nós seremos bons pais. Porque o papel do pai ninguém substitui. O papel da mãe ninguém substitui. E foi o Senhor que disse, é melhor ser 2 do que 1. Por isso que são os 2. Porque sendo 2, vocês vão ensinar os seus filhos. Ele vai ter uma estrutura. Hoje, muitas das vezes, nós vemos muitas famílias sem estrutura. Por quê? Porque não teme ao Senhor. Aí não tem a instrução do Senhor. E por não ter esta instrução, há muitos fracassos nos relacionamentos. Há muitos fracassos de filhos. Hoje tem muita gente na rua. Tem muita gente perdida. Porque não teve uma boa criação. Porque não teve um pai presente. Porque não teve uma mãe presente. Mas você que está aqui nessa noite, você que é cristão, você tem a instrução do Senhor para ensinar para os teus filhos. E lembrar do que o Senhor diz, tu as inculcarás ao teu filho, e delas falará
assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Olha como o Senhor é profundo nessa palavra. Também tu as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontais entre teus olhos. Queridos, essa palavra aqui é muito forte, porque não é muito simples de se entender. Como que o Senhor manda eu dar uma instrução e depois diz, também as atarás como sinal na tua mão direita. A mão direita do homem, ela representa a autoridade que Deus deu. Quando Deus te dá autoridade, você está passando essa autoridade para o seu filho. Você está sendo um pai exemplar, você está ensinando o seu filho também. Então você já começa a dar instrução desde pequeno. Por isso que muitos pais falam assim, ó, muitos filhos falam, meu pai é meu herói, eu quero ser como meu pai. Por quê? Porque desde pequeno o pai ensina o filho. E qual é o sonho do filho? Ser como o pai dele. Então quando Deus fala, ó, tu vas atarás com a mão direita, não é colocar uma placa na mão direita, isso aqui é autoridade que o Senhor está dando para o pai, e o pai está ensinando ao filho também ter autoridade, como deve proceder. E te serão por frontais entre os olhos. E te serão por frontais entre os olhos é a sua mente. A criança tem que herdar a mente do pai, o ensino do pai. Porque o pai recebeu esse ensino de quem? Do Senhor. E agora ele passa o ensino para o filho. Queridos, isso é uma coisa natural. Geralmente, quando o pai bate na mãe, o filho vê essas coisas. No futuro, o filho também vai querer bater na mulher dele. Porque foi isso que ele aprendeu. A mente dele decorou aquilo ali. E ele aprendeu aquilo. Nós temos a chance de mudar isso em nós. Passar essa instrução do Senhor. E ele disse, também as atarás como sinal na tua mão direita e serão por frontais. Nós estamos ensinando a criança a mudar a mente dela. Porque Davi disse o quê? Salmo 51. Eu nasci no pecado, e no pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos inclinados para o pecado. Agora é necessário que nós passamos a transmitir a instrução de Deus para que nós estejamos o quê? Renovando a nossa mente, mudando a nossa mente. Romanos capítulo 12, verso 2. Não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente nossa é uma mente pecaminosa. Mas através da instrução do Senhor, ela agora muda. Então, filho, não é mais a minha instrução. É a instrução que o Senhor te mandou passar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora não é mais a minha mente. É a mente do Senhor. A mente do Senhor habita o Espírito Santo. É Ele que vai te ensinar a ser um bom pai. É Ele que vai te ensinar a ser um bom filho. Tu as inculcarás e colocar um sinal por frontais. No passado as mulheres usavam uma joia aqui na testa, querido. Todo mundo olhava para a mulher de longe, olhava já para aquela joia que vinha aqui na testa, porque ali chamava a atenção.
Então, a instrução de Deus é colocar entre os olhos, porque entre os olhos está o que? A sua mente, o seu caráter, o seu conhecimento. Porque quando você vê uma pessoa, você não tem noção de como ela é. Mas quando você começa a conversar com uma pessoa 2 minutos, aí você diz: rapaz, eu estava pensando diferente de você. Eu estava pensando que você fosse uma outra pessoa. Porque você conheceu a mente dela. Se ela for uma pessoa ruim, você já conhece. Se ela for uma pessoa boa, você já conhece. Por isso que a palavra de Deus diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque com essa renovação dessa mente, você experimenta qual é a boa, qual é a agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor falou para Jeremias: haverá dias em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e imprimirei as minhas leis no seu coração. Então eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se você é povo de Deus, as suas leis vão estar impressas no seu coração, vai estar na sua mente. E se você está pensando na mesma forma que Cristo te ensinou a instruir, o seu filho também vai crescer com essa instrução. Por isso, queridos, que ele diz: tu as inculcarás aos teus filhos. Tu vai falar com ele todo dia. Tu vai ensinar para ele todo dia. Aquilo ali não pode ser cansativo. Nem para você e nem para o seu filho. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, verso 11. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor e nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer o bem. Nós não podemos cansar de ensinar, porque eles são inexperientes, eles não são como nós. Às vezes tem muitos pais que têm muito tempo para o WhatsApp, mas não tem tempo para o filho, que é inexperiente, que precisa ouvir, que precisa aprender para ser um bom pai no futuro. E olha, queridos, nós podemos aproveitar melhor a experiência, porque nós aprendemos com o Senhor. O Senhor, Ele nos deu toda a instrução, está aqui, como ser bons pais. Porque se nós formos bons pais, os nossos filhos também serão bons pais. Mas não é todo mundo que segue essa instrução. E quem não segue essa instrução do Senhor, como o Senhor vê essa pessoa? Provérbios capítulo 1, verso 7 e verso 8. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O Senhor chama de loucos, chama de tolos, chama de insensato quem não segue esse ensino. Mas os tolos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Temos que ouvir quem? Os dois, o pai e a mãe. A mãe não ensina tudo para o pai. O pai não ensina tudo para o filho, porque Deus já preordinou. Existem coisas que é a figura paterna que ensina. Às vezes o pai não precisa nem abrir a boca, só passa perto, o menino já sabe tudo. Meu pai está bem ali. Quando a gente era pequeno, às vezes ele nem falava nada, só olhava para nós, a gente já entendia tudo. Existem coisas que a figura da mãe nos ensina, nos protege. A disciplina é mais branda.
Mas existem coisas que é a figura do pai. Por isso que ele está dizendo aqui o texto: filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixe a instrução da tua mãe. Hoje nós vamos ver muitas famílias por aí só com a mãe ou só com o pai. Está completa? Não. É a vontade de Deus? Não é. E às vezes, queridos, isso acaba trazendo problemas no futuro. Porque Deus deu essa instrução a quem? Ao pai. Pai, tu vai inculcar na cabeça do teu filho. Tu vai ensinar para ele de manhã, de tarde, de noite. Quando tu estiver no caminho, no umbral da porta, tu vai escrever lá: essa aqui é a autoridade. Respeite as autoridades, meu filho. Respeite o Senhor. Amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Quando nós ensinamos os nossos filhos, queridos, a temer o Senhor, nós estamos ensinando os nossos filhos a ser um cidadão dos céus. Nós estamos ensinando ele a temer a Deus sobre todas as coisas e andar no caminho do Senhor. Porque a lei do Senhor, ela é boa. Então nós temos que nos esforçar para aprender, para depois ensinar para o nosso filho. Porque se você não ensinar para o seu filho, o mundo vai ensinar. Os coleguinhas vai ensinar. E você precisa estar atento a essa mudança de fases que uma criança tem. Essa semana ela pensa uma coisa, daqui a semana que vem ela já aprendeu outras coisas. E a mente dela já mudou. Se você não está atento, você não percebeu. Perdeu. E se você não ficar repetindo, ela não vai decorar, ela não vai aprender aquela instrução. Porque a mente da criança, ela é temporária. Então você tem que estar falando. Mas quando ela aprende, e o seu exemplo é muito importante, porque ela vai ouvir a tua instrução e vai seguir os teus passos. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente faz no dia a dia, porque as crianças, você acha que ela ali não aprende nada, mas elas estão atentas a tudo o que está acontecendo à nossa volta. Às vezes você faz uma coisa e acha que a criança nem viu. Ela é mais esperta às vezes do que nós. Ela está atenta a tudo. Por isso, queridos, sejamos bons pais. Porque se nós formos bons pais, os nossos filhos também serão. Guarda o teu coração na lei do Senhor. Porque retendo a lei do Senhor, você vai ter o que passar para o seu filho. Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Tome cuidado com o seu coração, protege ele, guarde ele. Porque o que nós vamos falar é o que está no nosso coração. Já ouviu aquela frase? Que o coração, a boca só fala o que o coração está cheio? Foi Jesus que disse isso. Se nós só vamos falar o que o nosso coração está cheio, nós temos que encher o nosso coração da plenitude de Deus. Para que as nossas palavras sejam palavras temperadas,
sejam palavras boas, palavras que enriquecem, palavras que transformam. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. E olha que Jeremias diz que o enganoso é o coração do homem, desesperadamente mais que todas as coisas. Por quê, queridos? Nós temos que tomar cuidado com o nosso pensamento, nós temos que tomar cuidado com a nossa vontade e com a nossa mente, porque todas elas estão ligadas diretamente ao coração. Tem gente que fala assim, ó, vou seguir meu coração, mas o seu coração está de acordo com a palavra de Deus? Se está, vamos seguir. Eu tenho que seguir a nossa mente, que a nossa mente vem cada pensamentos maus. Nós temos essa capacidade de julgar, porque nós conhecemos a lei de Deus. Se veio um pensamento, nós vamos confrontar direto. Esse pensamento está de acordo com a palavra de Deus? Está, então ele é bom. Não está de acordo com a palavra de Deus? Então não é bom. Então protege o seu coração das coisas ruins. Agora que você aprendeu, guarda o seu coração, protege ele, para não encher de sujeira, para não encher de mal o seu coração. Porque se ele estiver cheio, ele vai ter que jogar para fora. E ele vai jogar para fora coisas boas ou coisas ruins, depende do que você colocou lá. Então, queridos, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, as palavras temperadas, o amor, a graça de Cristo. Mas para isso nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, para que sejamos transformados. Nós estamos todos na igreja. Não podemos ser como o mundo é. Porque a palavra de Deus diz que nós não somos do mundo. Então nós não devemos ser como ele é. E não queremos também que os nossos filhos sejam como eles são. Por isso é importante a instrução do Senhor. Porque o que você não quer para o seu filho, você não quer para você, você não quer para os outros. Então ensine ele, porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar. E quando você perceber, já não dá tempo a voltar atrás. Por isso que ele diz, Salomão diz, quando eu era criança, ainda inexperiente. Uma pessoa inexperiente, ela ouve de tudo. Ela aprende do jeito que ensinarem para ela. Se o pai não ensinar, o mundo lá ensina. E ensina da forma dele. Por isso, queridos, vamos ficar atentos. Hoje é o dia dos pais. É o dia que a gente está trazendo essa reflexão. Mas não é um dia tarde. É um dia que você ainda pode começar de novo. A mãe tem o seu papel dentro da família. O pai também tem o seu. Ambos, o Senhor escolheu. Ambos. Para cuidar. Como diz o Salmo 27, herança do Senhor são os filhos, é dele. O Senhor confiou a você esse menino, essa menina. Então vamos cuidar como se fosse para o Senhor, e é dele. E o Salmo 127, ele vai além. Ele diz assim ainda: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. Como uma flecha na mão de um guerreiro,
Assim são os filhos na sua mocidade. Aí você fala, mas como um guerreiro faz? Um guerreiro quer atirar a flecha errado? Não. Um guerreiro, ele vai lá no meio da floresta. Ele escolhe a melhor madeira para poder fazer as flechas. E prepara com todo carinho aquela flecha, para ele, quando atirar aquela flecha, ele não errar. Assim somos nós. Os nossos filhos são flechas. Mas não é uma flecha que a gente vai lá e prepara num dia. É uma flecha que a gente prepara na vida inteira. Porque daqui a pouco essa flecha vai ser atirada. E o sucesso dessa flecha depende de você, guerreiro. Alguém já te chamou de guerreiro? E aí, guerreiro? Tem gente que fala desse jeito. Porque você está preparando flechas que daqui a um tempo vai ser atirada. E o sucesso dessa flecha depende de você. Às vezes ela pode acertar. Às vezes ela pode errar. E aí não adianta repetir lá atrás, se arrepender. Olha, eu poderia ser melhor. Eu poderia ter agido diferente. Mas eu era inexperiente, eu era isso. Deus deu para você fazer agora. Então faça, e faça bem feito. Para que você atire a sua flecha e acerte essa flecha. Eu lembro quando Davi nasceu, o pediatra que foi lá pegar ele, falou para mim e para a mãe dele: seu filho vai ser quem você quer que ele seja. Essa foi essa palavra que o pediatra me disse. E até hoje eu não esqueci. Por quê? Porque nós temos a instrução para dar para o nosso filho. Se você tem a palavra de Deus, ensina ela para o teu filho. Ensina ele a obedecer. Ensina ele a seguir o Senhor, que ele vai te obedecer e vai andar no mesmo caminho que você. Ensina ele a estudar. Ensina ele a ser um bom filho. Essa instrução é sua. Que às vezes nós largamos o nosso filho na escola para nos livrar dele. E a professora tem 30 lá, ó. Tem muitos pais que chegam lá e largam. Graças a Deus. Até durante as férias os pais largam lá. Será que está dando a instrução que o Senhor deixou que ela desse? São flechas, queridos. Tem muitas flechas por aí perdidas nesse mundo. Tem muitas flechas aí na rua desesperada, sem instrução, sem saber para onde ir. Nem todas as palavras que nós ouvimos, elas são boas aos nossos corações. Às vezes elas são duras, e precisa ser dura. Porque criar um filho não é fácil. Ser pai não é fácil. Ser crente não é fácil. Você tem que abdicar de muita coisa. Muita coisa que você deseja fazer, que seu coração quer fazer. Mas isso está de acordo com a palavra de Deus? Não está, então não vou fazer. Ser pai não é fácil. Eu quero fazer isso, eu quero... Mas está aqui meu filho, eu tenho que ensinar para ele, vou ter que abdicar. Porque ali há um tesouro que precisa ser lapidado. Há um tesouro que precisa ser assistido. E se não for bem assistido, corre sérios riscos. E nós, queridos, precisamos ficar atento a essas coisas. Colocar uma criança no mundo é muito fácil, mas cuidar não é fácil. Instruir não é fácil, porque hoje você tem uma concorrência gigantesca aí. As redes sociais, os colegas.
Se você não tomar cuidado, daqui a pouco seu filho está falando palavrão igual o filho do vizinho. Um dia desse, quando o Davi era menor, estava falando palavrão lá em casa. Eu digo, está errado esse negócio aí. Eu nunca te ensinei isso. Os coleguinhas na quadra aprendem com os pais e falam na quadra. Eu falei, está cortada a quadra. Pronto. Ficaram sem ir para a quadra mais de mês. Aí agora eu vou também com vocês. Vamos jogar bola junto. Se você não ficar atento a essas coisas, você perde. Porque as crianças estão ouvindo os coleguinhas falando, elas começam a falar também, ela é inexperiente. Por isso que nós não devemos esquecer esse texto. Quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, que ele me ensinava e dizia, que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os mandamentos e você viverá. Você tem que ensinar, filho, não acredite nessas pessoas, acredite no que seu pai está lhe ensinando. Está vendo aquele exemplo lá? Aquilo ali não é para você. O seu exemplo é esse aqui. Viu a forma que eu estou fazendo? É desse jeito que você tem que fazer. Essa é a instrução. Nós devemos ter relacionamentos com nossos filhos. Tem pai que nunca conversou com o filho. Tem muita mãe que só conversa com a filha para brigar, para fazer outras coisas. Às vezes a filha quer saber de uma instrução, ela procura para a colega. E olha, se você for buscar conselho do mundo, meu amigo, lamento, o mundo é tenebroso. O mundo não sabe dar conselho, ele só dá o pior conselho possível. Querendo ou não, o conselho tem que ser da igreja. O conselho é do Senhor. Tem muito crente também que faz isso. Chega lá no trabalho, ó, lá em casa está terrível, está acontecendo isso. Sabe o que a colega lá do trabalho diz? Sai de casa, boba. Tu não precisa dele, não. Tu tem tudo. Tem tudo. Para que você vai ficar com ele? Na igreja não é assim. Vamos fazer uma campanha, irmã. Vamos orar. Vamos jejuar. Porque o Senhor vai dar a vitória. O Senhor, Ele veio para juntar. Ele não veio para dividir, não. Antes o meu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei eu medito de dia e de noite. Nós temos que pensar na palavra do Senhor de dia e de noite. O nosso conselheiro é Jesus. E não o mundo. O mundo não é o nosso norte. O nosso norte é Cristo, é a nossa direção. Por isso que ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que nós temos que inculcar na mente do nosso filho, ó, o caminho é esse, meu filho. O caminho é esse, não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Esse é o caminho. Esse é o caminho, andai por ele. O caminho que os nossos pais nos ensinaram. O caminho que nós devemos seguir é esse. Todos somos guerreiros. Todos estamos com as nossas flechas sendo preparadas. Eu lembro quando eu fui estudar a 5ª série, meu pai sempre colocou nós para ir para a escola, desde pequeno. Só que tinha um vizinho nosso lá na Bahia que estava nem aí para os filhos dele. Os filhos dele nunca tinham ido na escola nenhum. Um monte, crescendo sem ir para a escola, e nós na escola. Eu lembro quando eu fui para fazer a 5ª série, eu já grande. Aí teve um menino, filho desse vizinho nosso, já grande, falou assim, rapaz, eu também vou começar a estudar.
E aí começou a estudar. E era desproporcional, queridos. Porque ele já tinha uns 16 a 17 anos. E estava fazendo a primeira série. Quem é que estava fazendo a primeira série com um menino de 17 anos? Um monte de menino. Um monte de criança. Totalmente errado. Passou do tempo. Porque o pai não instruiu. A idade escolar é para todo mundo. Chegou ali 4, 5 anos. Antigamente era 6, 7. Hoje já diminuiu. Criança tem que estar na escola. É até lei hoje. Mas o pai nunca se importou em colocar o menino na escola. Então a gente chegou e olhava da sala, via um monte de criancinha e um grandão no meio. Era o professor? Não. Era um aluno perdido. Perdeu no tempo. Agora um menino de 17 anos, sendo alfabetizado, com os meninos lá de 6 anos. Será que ele vai aprender na mesma velocidade dos meninos? Claro que não. Tudo dele vai ser depois. Tudo dele vai ser depois. Então, queridos, devemos ter zelo com os tesouros que o Senhor nos deu. E olha, haverá um dia que o Senhor vai cobrar de nós. Por isso, passe a instrução do Senhor para o seu filho, para que a mente dele seja uma mente boa, para que o coração dele seja um coração bom. Porque ele vai meditar também na palavra de Deus. Quando vier um pensamento ruim, ele vai dizer, isso aqui não é de Deus. Ele vai saber discernir. O Senhor diz isso. Quando nós vamos cometer algum pecado, nós fazemos juízo. Olha, eu vou pecar. Mas o Espírito Santo acende a luz na hora. Opa, você está errado, rapaz. Não é assim não, você sabe. Se a gente ensinar o nosso filho, quando ele for fazer alguma coisa, ele vai falar assim, opa, meu pai me ensinou diferente disso. E se ele tiver um irmãozinho que ajude ele, ó, papai não vai gostar disso. Não é assim que os nossos irmãos nos ensinaram? Ó, meu pai não vai gostar disso aí não. Então, uns filhos até ajudam os pais a criar outros filhos. Então, queridos, pense nisso. Medite nisso. Talvez não seja a palavra que você gostaria de ouvir nessa noite. Mas ela é a palavra do Senhor, não é minha. Então eu só li aqui para você. Fiz alguns comentários, mas tentei não destoar do que a palavra diz. Por isso, escute a instrução do Pai e esteja atentos para fazer conforme a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar pelas nossas vidas, pelos nossos filhos e pedir graça a Deus para nos ensinar, para nos capacitar, para que nós sejamos bons pais a partir de hoje, melhor do que nós fomos até hoje. Pai querido e Deus amado, para sempre, ó Deus, o teu nome seja louvado e engrandecido. E nessa hora gloriosa de oração, ó Deus, nós temos aqui, Senhor, vários pais e vários filhos também, Senhor, que vão ser pais, que vão ser mães amanhã. E a tua palavra, ó Deus, ela foi derramada, Senhor, nos nossos corações. Que o Senhor nos ensine a reter essa palavra, Pai. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a ter, Pai, paciência, sabedoria e compromisso, ó Deus, em passar as instruções que o Senhor nos ensinou para os nossos filhos, para que eles vá bem na sua vida e tenha sucesso, porque essa é a tua vontade, ó Deus, que nós sejamos, ó Deus, filhos obedientes à tua palavra, às tuas leis, os teus mandamentos,
Por isso, Espírito Santo de Deus, nessa noite, nos ensina, nos capacita, nos fortalece, ó Deus. E vem, Senhor, nos instruir com a Tua graça, Pai. Visita cada coração, ó Deus. Tu sabes, Senhor, que cada um de nós estamos pensando, ó Deus. Porque cada um de nós, quando estamos ouvindo a Tua palavra, nós já estamos, Senhor, fazendo uma avaliação de como nós somos. Então, Senhor, visita-nos, ó Deus. Nos mostra, Pai, o caminho. Nos mostra, Senhor, uma direção para que nós venhamos, ó Deus, ser melhores pais, sejamos melhores filhos, ó Deus. E que nós, ó Deus, nunca esqueçamos, Pai, da Tua palavra, dos Teus mandamentos, com promessa, Pai. Que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, que é o primeiro grande mandamento com promessa, para que os nossos dias sejam longos aqui nessa terra, Pai. Então nos ensine, ó Deus, a livrar os nossos filhos desse mundo tenebroso, dos ensinos seculares, ó Deus, que só leva à destruição da família. Por isso, Pai, abençoa os Teus filhos, fortalece, Pai, e os abençoe no nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer outra oração exclusivamente para os pais, porque hoje é o dia dos pais e vamos chamar os pais aqui. Vai ter um presente para eles?